Prepare-se para se inspirar. No episódio de hoje do Raízes, a artista Lidiana Mesquita abre as portas da sua história, suas origens e sua paixão pela arte que pulsa em cada detalhe da sua vida. Oi pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Lidiana Mesquita. Vamos fazer mais um episódio do podcast Raízes. A Lidiana foi também uma das mulheres premiadas pela Câmara Municipal como representante das mulheres do município na categoria Cultura. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho, conhecer um pouco da história dela e saber um pouco mais, né, de toda a sua trajetória até agora. Lid, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Boa noite, fique à vontade. Obrigada, não se preocupe, fique tranquila. A casa é sua, se sinta à vontade. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Lid, você foi premiada, né, como Mulher Destaque na Cultura em Madre de Deus. Você foi uma das 9 mulheres que foram escolhidas para representar, né, as mulheres da cidade. A gente sabe que temos muitas mulheres talentosas aqui, Madre de Deus, mas eu queria conhecer um pouquinho da sua história, saber um pouquinho quem é a Lidiana, como você começou, quem era você quando era criança, um pouquinho mesmo das suas raízes. Então, Mari, eu já nasci com o dom da arte, desde criança, já desenvolvi a arte. Eu era uma criança muito tímida. Eu sou tímida. Era uma criança tímida, uma criança, adolescente tímida. Eu me considero tímida demais até hoje. Eu comecei a desenvolver a arte desde criança. Fazia trabalho de escola e na adolescência já comecei a trabalhar com arte. Comecei a fazer já desenhos de camiseta para carnavais. Trabalhava com uma grande amiga minha, Célia. A gente fazia camiseta, estampa para nossa correria, eu fazia os desenhos, ela estampava e era uma fase muito boa, eu aprendi muito ali, sabe? Que idade que você tinha mais ou menos? Nossa, 16, era bem na fase de adolescência bem mesmo. Adolescente. Que legal, olha só, isso é tão interessante porque às vezes quando a gente é adolescente, a gente tem muitos dons aflorando e às vezes a gente não dá importância para eles. A gente fica muito envolvida com várias descobertas, mas às vezes a gente não leva isso pra frente. Começou meio que como uma coisa assim, que vocês queriam fazer juntas, um hobby, e aí você foi descobrindo que você tinha esse dom, então. Era uma coisa meio que na brincadeira, né? A gente fazia, eu descobri que eu também tinha dom. Fazia arte cômica, foi um desafio pra mim, arte cômica, e a gente brincava muito ali, né? Tem muita... A gente divertia muito ali também. E eu ia descobrindo outras coisas, arte cômica. Depois de um tempo, eu morei um tempo em Três Corações, que eu fiz a primeira exposição, que já comecei com a tela, óleo em tela. Né? E você fez algum curso, Lídia, ou foi tudo assim mesmo natural? Você foi aprendendo de curiosa e descobrindo como é que é? Não fiz curso. Foi natural, foi aperfeiçoando, foi desenvolvendo, né? Primeiro a lápis, depois descobri a pintura em tela, a qual eu me identifiquei, e depois, mais pra frente, também a artesanato. Sim. Lid, conta pra gente então um pouquinho da sua trajetória na pintura, enfim, na arte, né? Como que foi? Você já falou um pouco de como que você começou. Mas a gente sabe que se embrenhar em arte nem sempre é fácil. Às vezes a gente tem o talento, mas a gente não consegue desenvolver, não consegue apoio. E você trabalha até hoje com isso, né? Já fez exposição, desenvolveu vários trabalhos, tem vários trabalhos aí pelo mundo todo. E eu queria saber um pouquinho como que foi essa história sua, essa trajetória para você chegar até aqui. E os desafios que você encontrou pelo caminho. Olha, Mária, tem que gostar mesmo, porque, pra falar a verdade, não é uma coisa assim, infelizmente não é tão valorizado. Né? Muitas coisas eu poderia ter desistido, mas é por amar mesmo a arte, amar muito mesmo.
eu aprendi a valorizar muita coisa. Igual eu gosto muito da arquitetura, né? Eu gosto, né? Eu aprendi muita coisa, eu aprendi a arte, me ensinou que a gente consegue quando a gente acredita, né? Ela me desafiou, eu fui muito desafiada, muitas vezes me desafiaram, eu achei que não conseguiria. Eu consegui, né? Isso me ensinou muitas coisas. Para mim foi um grande aprendizado, muito aprendizado. E para mim não tem recompensa maior eu poder registrar, né, gente? Registrar uma memória, ficar ali por anos e anos. Para mim é muito gratificante, mesmo que muitos não dão valor, mas para mim é muito gratificante. Pelo que você faz, por como você se sente, né? Como eu me sinto, isso é muito gratificante para mim. Eu gosto e foi difícil. O início é difícil, o início, né, sempre é difícil. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo fazer muitas coisas, né? As pessoas gostam. É isso aí. A arte é gostar muito, né? Sim. Me conta um pouco assim dos trabalhos que você já fez, que teve mais reconhecimento. Porque você faz vários trabalhos assim para famílias também, né? Como você falou. Esse tipo de trabalho não tem valor, né? É uma coisa sentimental e para a pessoa que você faz, aquilo ali vale mais que qualquer obra de arte, é caríssima, renomada e tudo mais. Mas os trabalhos que têm reconhecimento também são importantes, né? Para a gente, para o nosso crescimento, profissionalmente falando. E como quais são os trabalhos que você já fez, assim, que teve um reconhecimento maior? Quais você gosta mais, assim? Olha, tem muitos trabalhos que me recompensaram bastante, que foi muito gratificante ver a emoção da pessoa, tipo, resgatar uma memória, alguma coisa, me emocionou muito, tem muitos mesmo, né? Mas um que mexeu muito comigo mesmo, que foi até um grande aprendizado para mim, foi a Santa Mônica, né? Que eu fiz aqui para Madre de Deus, pro hospital. É uma santa que me desafiou muito. Na época foi até o Alan que me procurou, um grande amigo meu também, que me desafiou, vamos, né? Eu fiz, resolvi fazer. Era época de pandemia, na época. Uma época de muito sofrimento, né, Mari? Sim, foi na pandemia que você fez aquela arte, então? Foi, e eu desafiei fazer porque era uma época de sofrimento e as pessoas iam ali no hospital buscar um apoio, buscar alguma coisa. Eu desafiei fazer porque Santa Mônica eu criei a feição dela, não copiei. Eu tinha que fazer alguma coisa que acalentasse aquelas pessoas, né? Que desse, né, alguma esperança, que eles buscassem no olhar dela alguma coisa. E foi um desafio muito grande para mim. Era um momento de dor, era uma época muito sofrida para muita gente, né? Todo mundo sofrendo com aquilo. E foi um dos grandes desafios para mim, né? É verdade, você criou ela totalmente autoral, então. Sim, porque você vai buscar a imagem, são várias imagens, não tem uma imagem específica. Então eu falei, eu vou criar. Eu vou criar. Eu criei e deu certo. Eu acho que sim, né? Sim, é muito linda. E a minha intenção era essa, que as pessoas chegassem naquele momento ali, olhassem assim, né? Que acalentasse o coração deles, que acalmasse o coração deles, tivesse um apoio ali a Santa Mônica. Para mim foi um dos trabalhos mais que me emocionou bastante, que me tocou bastante. E é assim, é comum, né, você ficar tocada, porque todo artista tem esse lado muito sensível, né, Lidiana? Você se dedica muito, né, ao que você está fazendo, então você acaba absorvendo aquela obra. Até porque tem alguns trabalhos, imagino que você faça, que você precisa até conhecer a história das pessoas, né? Sim, inclusive dela, né, eu aprofundei bastante para conhecer a história dela, todos os trabalhos, na maioria das vezes, eu aprofundo bastante para conhecer. Então, até quando eu vou fazer maior, isso, né? Não é simplesmente você chegar, hoje eu estou inspirada, eu vou pintar, não, né? Você tem que fazer um estudo, você tem que entender de fato a história daquilo que você vai retratar, né? Sim. Até uma pessoa mesmo, né?
você pede para eu fazer, você pinta lá alguém para mim. Eu procuro conhecer essa pessoa, buscar, né, como que é o jeito dela, como que... Para eu ter noção, né? Tem umas coisinhas outras que a gente tem que entender. Sim, e aí você acaba trazendo isso para a obra, né? Muito legal, Lidiana. E você achou assim, você falou que infelizmente não é tão reconhecido como deveria, realmente a arte tem esse problema, né? Às vezes as pessoas não reconhecem o tanto que deveria, mas nesse percurso aí que você fez, e hoje você é procurada, né, para fazer obras importantes, restaurações, coisas muito intensas e verdadeiras, assim, que, né, eu acredito que deem um certo trabalho, né, sejam mais desafiadoras. Nesse percurso todo, assim, o que você acha que foi mais difícil de superar? Olha, a pandemia mesmo, acho que foi um período complicado, né? Poucas oportunidades. Embora foi uma época assim, de muita reflexão, a gente fica tenso, né? A gente fica muito tenso. Então, para eu produzir uma arte, para eu tenho que estar bem. Sim. É uma época que mexeu com todos, né, mãe? Foi. Lid, e esse tipo de trabalho, ele exige muita dedicação, né? Eu imagino que quando você esteja fazendo algum trabalho, você fica muito dedicada, você tem que ficar muito focada naquele trabalho, né? Como que é assim para as pessoas que convivem com você, para sua família, seus filhos, seu esposo? Todo mundo entende, abraça, é tranquilo? Como que funciona lá? Sim, é tranquilo. Eles me apoiam bastante. Eu no trabalho sou bastante séria, sou muito conectada, eu me cobro demais. Sou muito exigente comigo, né? Mas dá para conciliar. Eles são bem, né? Eles pegam junto, ajuda e tá tudo ali entre parceiro. E são muito parceiros. Dá para conciliar bastante. Porém, sou bem exigente comigo. Sim. Né? Eu cobro muito. Me cobro demais. Sou muito exigente com o trabalho. Fora do trabalho, né, já sou bem mais calma, bem mais tranquila, sou muito brincalhona. Eu gosto muito do ambiente familiar, né? Eu sou muito caseira, muito de ficar em casa, então eu sou muito brincalhona com eles. Eu gosto daqui, eu gosto de tomar um vinho à noite, né? Então é uma coisa bem diferente, mas com o trabalho eu sou bem mais séria. Sim. Eu costumo fazer essa pergunta às vezes, porque tem pessoas que têm uma certa separação, né? Assim, a Lidiana trabalho, a Lidiana de casa, de pessoa e tal. Às vezes, dependendo do ambiente onde a gente trabalha, a gente não consegue fazer essa separação e às vezes sim. E para algumas pessoas ajuda, né? Sim. E aí acho que é meio como você tá falando, é como se a gente vestisse um personagem. Agora eu tô focada, agora não me tira da concentração não, né? Sim. E quando foi até bom você tocar nesse assunto, porque uma das perguntas que eu gosto de fazer aqui é a respeito disso, assim. Eu gosto de entender e conhecer, pra gente inspirar mais as pessoas, como que você é fora do ambiente de trabalho. Você já falou aí que você é um pouco brincalhona, que é mais tranquila. E o que você gosta de fazer mais assim no seu dia, por exemplo? Qual que é o melhor momento do dia pra você? Olha, Mari, eu gosto da noite. Eu gosto da noite porque eu acho que a noite é o momento que tá todo mundo reunido, é o momento de você, né, você reflete o dia, você agradece, você pode brindar o dia. Eu acho que, gente, não tem coisa melhor a gente se brindar também, né? Se permitir. Eu gosto muito da noite. E é como você falou, né? A gente agradecer, né? Sim, porque a família tá junto, tá todo mundo com saúde. É um momento mais acolhedor, né? Tudo que a gente tem, né? Então é bem gostoso mesmo. Vocês costumam se reunir em casa? Sim, eu sou muito caseira. A gente faz um ambientezinho e a gente tá sempre junto. Isso é muito importante, né, Lid? É uma das coisas assim que eu acho que são fundamentais
para a gente que trabalha, que tem mais de uma função, a gente ter esse momento de conexão com a família, a espiritualidade também ajuda muito, né? Eu sei porque te conheço que você é uma pessoa que tem muita fé, que, né, acredita muito em Deus também, e eu sempre acho que isso está muito conectado com tudo que a gente desenvolve, né? Mari, eu aprendi que, igual eu disse pra você, que eu gosto da noite, independente do dia que você teve, eu acho que vale se agradecer. Até pelo que não deu certo, eu acho que é válido se agradecer, não deixou de ser um aprendizado, né? Sim. Então, ali é um momento de você, né, se olhar, ver como foi seu dia, tentar melhorar, e tem que agradecer. Eu acho que vale se agradecer, porque o agradecer é muito importante. É aí que vem as bênçãos também. Eu confio muito, eu sou muito assim. Lid, com essa trajetória aí que você foi construindo de empreendedora, você sabe que a gente fala muito sobre isso, né? A gente tem o Empreende Madre, e aí você foi aprendendo algumas coisas ao longo do caminho, né? Conta pra gente aí alguns dos aprendizados que você conseguiu ter aí ao longo da sua trajetória empreendedora. Olha, eu aprendi muito, eu me conheci mais através disso, cada vez que eu vou fazendo mais eu vou me conhecendo, mais eu vou conhecendo sobre esse mundo da arte, o que eu preciso, o que eu necessito, né, para criar aquilo. Eu me tornei uma pessoa mais visualista, né, com detalhes, com coisas que a gente às vezes não dá valor, uma coisa assim, e se aprende a valorizar aquilo, tipo uma coisa raiz. Sim. Né, a cultura mesmo. Eu tenho que procurar mais, tipo, igual eu te falei, né, como a tecnologia hoje me tirou muita coisa. Me tirou muita coisa, tipo, eu tenho que procurar expandir mais outras coisas, ter mais conhecimento, outras técnicas. Aprender técnica é muito importante. Sim. Né? Novas técnicas, eu tenho que sempre estar inovando, tenho que inovar. Acho que é isso, desafia muitas coisas. Você comentou que você gosta muito de edição também, gosta de mexer com essa parte, né? Você mesmo que produz os vídeos, faz seu material ali para poder divulgar, mostrar para as pessoas. Sim, eu faço. E essa parte você gosta também? Gosto bastante. É gostoso, né? Quando a gente vê, principalmente quando a gente vê um reconhecimento das pessoas que enxergam ali que o trabalho foi bem feito. Você precisa gravar mais o processo das suas coisas, como você está fazendo. As pessoas se interessam muito pelos bastidores, né? Sim, e o processo do fazer. Eu recebo muita cobrança disso, então a gente cobra, mas é meio que aquilo, né? Então eu fico conciliando filho, casa, tudo, então é meio que corrido. E aí eu fico presa na arte, demora muito. Então acaba que não sobra tempo de eu ficar acompanhando, mas é interessante, eu vou procurar fazer isso. Para as pessoas. Você pede ajuda também, mas é interessante sim, porque as pessoas gostam, né, de saber ter como que é o acompanhamento, né, como que é. Isso é legal, incentivo também. Incentivo, exatamente. Isso. Você já pensou em dar curso, em fazer uma turma para aprender, para ensinar, ou você não tem dom para ensinar? Já? Eu acho que é interessante. Eu me acho uma pessoa muito calma, muito paciente, né? Eu acho interessante ensinar. Sim. Eu já pensei nisso, sim. Porque é bom você repassar, né? Até por mim mesmo. Né? Porque a pintura, a arte, ela não é só... Eu como, né, já pintei, já trabalhei com pinturas por um tempo também. Ela não é só... É uma terapia também, né? É uma coisa que a gente consegue colocar ali algumas frustrações, alguns pesos, alguma coisa,
consegue te aliviar. Como você falou, você precisa se concentrar na obra. Sim. E acaba deixando as outras coisas, os problemas e o que você tem que resolver para depois, Sim, né? sim. Então não deixa de ser mesmo uma terapia. E as pessoas, eu acredito que gostariam muito de fazer, sim. Quem sabe você não abre. Quem sabe, futuramente, né? Aproveitando o gancho, me conta quais são os planos aí do seu negócio para o futuro. Agora, o que você está trabalhando agora e quais os seus planos para o futuro? Agora eu voltei mais com telas, né? Pintura óleo em tela, gosto bastante. Eu gosto muito do artesanato, né? De criar coisas, um pouco de tudo. Gosto bastante de tudo, mas eu tenho voltado mais com a pintura mesmo, como faço bastante. Agora, olha, até pensei, tenho criado agora um trabalho novo, isso é novo. Em plaquinhas, assim, de uma coisa rústica, até quero valorizar mais o ponto de Madre de Deus, sabe? Tem muitos pontos que aqui não tem um lugar assim, pessoas vêm de fora, quer levar uma lembrança, uma coisa, não tem, né? Exatamente. Então, acho que eu vou começar a iniciar um negocinho legal, assim. Isso. Valorizando, né, alguns pontos de Madre, acho super interessante. E são pinturas que vai me fazer bem, vai ser tipo uma terapia mesmo, pra mim é gostoso. Contando uma história, né? Isso. Contando a história de Madre de História. Deus. Da igreja antiga, por exemplo, das praças antigas, da cultura, e até chegar hoje em dia mesmo, né? Aqui a gente tem muito ponto, né? A gente tem muito cartão postal. Aqui é uma cidade muito abençoada, né? Vamos ver se dá certo isso daí. Acho bem válido, né? Muito bom. Gostei muito. E quem sabe também, né? Dar cursos também, isso eu acho importante também. É ótimo, muito bom. Repassar o que a gente sabe é muito bom. Sim, e é gostoso, é prazeroso quando a gente vê outras pessoas aprendendo aquilo que a gente ensinou, fazendo o que a gente ensinou, é muito gostoso. É bem legal, acho que você vai gostar bastante. E para muitas pessoas é uma terapia, né? Eles vão ver como terapia, mas que é gostoso. É gostoso você misturar ali, você começa, meio que esquece, né? Esquece de muita coisa, esquece o mundo ali fora, é uma oportunidade, né? É verdade. E vamos falar um pouquinho agora sobre esse lado mais pessoal, de novo. Vamos voltar aqui para a gente conhecer um pouco mais da Lidiana. Lid, eu gosto de perguntar para os convidados aqui do podcast qual o seu talento escondido, porque todo mundo tem um talento assim que poucas pessoas sabem. Qual que seria o seu aí? Conta pra gente. Ixi, será? Eu gosto de fazer muita coisinha, mas tá tudo relacionado mesmo, né, com a arte ali. Eu gosto de gosto de maquiagens. Eu gosto de ver drink. Olha aí, ó, descobrimos um talento. Eu não sei, né? Mas eu não sei se é um talento é uma coisa, né? Mas eu gosto de fazer aqueles drinks todo decorado, todo enfeitado. E fica bom, viu? Vamos experimentar um dia com certeza. Muito bom. Então, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela dá uma refletida na gente. Às vezes a gente fica se perguntando assim, né? Que tipo de talento que eu tenho que as pessoas não conhecem? E é bom, igual você, assim, na verdade, esse encontro nosso de hoje está sendo um presente, porque a gente está tendo a oportunidade de te conhecer melhor, de saber um pouco mais sobre você. Como você falou, você é muito tímida, às vezes, né? Mais quieta ali, mais reservada. Então, é um momento da gente descobrir um pouco mais sobre a Lidiana, sobre a pessoa que você é. Porque o intuito do podcast é justamente esse, contar histórias, né? Trazer a essência das pessoas para incentivar outras, né? Para colocar, mostrar para as pessoas como que elas podem também se destacar, para trazer um incentivo mesmo para outras pessoas que têm uma identificação, né? Sim. E essa questão da timidez, por exemplo, tem muita gente que passa por isso. Muita né? gente passa. E é um desafio muito grande, né? Para quem tem problema com timidez, quem é tímido, sofre com isso muito a vida toda.
é um desafio muito grande. É uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né? Muitos anos com a timidez. E meu trabalho é muito solitário também, né? Então meio que fecha um pouco. Então isso a gente não ajuda muito, ajuda né? muito. Porque você fica muito, né, sozinha para trabalhar, para criar, e aí você acaba ficando confortável, porque para você é mais difícil também, né? Mas a gente precisa, assim, trazer esse olhar de superação, de melhoria para as pessoas, né? É um desafio. E aproveitando, eu já te agradeço muito por ter aceitado, porque eu sei que é um desafio para você também. E eu tô muito feliz aqui com a sua participação. Mari, eu que te agradeço, né, por essa oportunidade, tô amando tudo isso. Né? Tô me surpreendendo aqui. Não, eu também, eu tô achando maravilhoso. Tá? Imagina, maravilhoso. E a gente tem hoje um patrocínio do Empório de Cristo, que trouxe essas coisas maravilhosas aqui pra gente degustar. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui com os nossos tomatinhos, mas não vai tirar o nosso brilho maravilhoso. Sim, um vinho delicioso, um merlot. Delicioso. Que e a divino. Tá arrasando, nossa, muito bom. Eu amei esse merlot, combinou muito bem. Daqui a pouco a gente vai, depois que terminar a conversa, a entrevista, a gente vai degustar aqui todas essas delícias que o Empório de Cristo mandou pra gente. Lid, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Mas antes de finalizar, tem 2 perguntas que eu faço para todo mundo, que eu gosto muito das reflexões que elas provocam, então você não seria diferente, né? Eu queria saber se você já conquistou muitas coisas na sua vida, né? Você falou que é muito abençoada, mas eu gosto de fazer essa pergunta, eu gosto de ver a resposta das pessoas. Eu queria saber se você, numa hipótese, né, perdesse tudo que você tem hoje, todas as coisas que você tem, o que te restaria? O que ficaria para a Lidiana? Se perdesse tudo? O aprendizado, as experiências. Porque eu acho que a maior riqueza da gente está aqui dentro, né, Mari? É o que nos construímos, né, ao longo da vida. Eu acho que isso que importa. Acho que a maior riqueza tal que a gente se transformou. As pessoas, né, que cultivamos. Acho que é isso. É o que importa. E tendo isso, vai um recomeço, né? Sim, é verdade. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Que não é só que a gente tem de material e que a gente tendo isso que você falou, né? A nossa essência. A gente consegue recomeçar se precisar, né? Sim, acho que a riqueza maior é o que está dentro, que a gente se constrói, né, ao longo. Porque não adianta você ter os bens materiais, tudo, mas não ter uma construção ali dentro. Então, acho que isso é muito válido. Acho que é o que levamos também, né? Sim. É o que a pessoa que a gente se tornou. É o legado, né? Isso. A gente gosta muito de usar essa palavra, falar sobre legado. A gente fez até uma palestra recentemente sobre isso, que é a Paula que me ajuda aqui, que é minha assistente no podcast. E lá no Empreende Madre também fez uma palestra recente sobre legado. E a gente falou muito a respeito disso. A gente pensar sobre o que a gente quer deixar para as pessoas quando a gente não estiver mais aqui, né? Sim. O que elas vão falar da gente, qual que realmente vai ser o significado de tudo, né? Com certeza. Eu acho que o legado é importante que você deixa, né? Os ensinamentos. Eu acho que isso é muito importante. Por isso eu falo que a maior riqueza está aqui dentro. É o que nos construímos, né? Eu acho que é o importante, é o que é válido. Bens materiais, você tendo uma boa experiência, tendo conhecimento, você consegue de novo. Eu acho que isso é importante, o legado. Minha mãe deu uma educação pra gente muito assim, muito unida. É uma mulher santa, né? Sim. Vamos dizer.
Então, é uma família, eles me motivam muito, sempre. Se eu tô hoje aqui, é por motivação deles, Sim. da minha mãe, né? Ela ficou ali, né? Sempre ali, né? Me motivando. Mas... já mandar um abraço pra Dona Celeste aí, que ela tá assistindo hoje, porque mãe sempre assiste tudo que a gente faz, né? A primeira fã que a gente tem, né? É a maior motivadora. E com os filhos, assim, como que algum deles herdou esse dom seu ou já tem outros talentos, né? A Sara desenha bastante, ela tem muito talento. Ela é aquela talentosa escondida. Sim. Talvez um dia, né, ela vai expandir mais, mas ela é bem talentosa. Que legal. É gostoso, né, quando a gente vê os filhos herdando os talentos que a gente tem, né? É a nossa herança, são os filhos. Lid, a última pergunta para a gente finalizar é se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, ou se sua última mensagem, as últimas palavras, o que você falaria, o que você deixaria? Olha, eu acho que para as pessoas se amarem mais, eu acho que ter mais amor ao próximo, mais empatia, respeito. Acho que as pessoas estão, né, o mundo tá meio acelerado. Eu acho que para rever um pouco mais, acho que está faltando um pouco isso. Se amem mais, gente. Cultive mais, né? Eu acho que tem que valorizar muitas raízes, cultivar isso, não deixar morrer, não deixar perder. Valorizar uma cultura. Eu acho isso muito válido. Seria a minha mensagem, para se amarem mais. Muito bom, ótimo. Lid, mais uma vez, muito obrigada, Imagina, por estar aqui com a gente, por participar, por aceitar esse desafio, viu? Fiquei muito feliz com a sua participação, quero te dar um abraço. Obrigada, eu te agradeço muito. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Raízes. Compartilhe essa história. Semeie inspiração.